Opa, e aí, tudo certo? Esse é mais um vídeo do canal do YouTube do Economia do Dia. E se você está chegando agora, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tem conteúdo toda terça e toda quinta. Se você quer se preparar para qualquer prova de certificação do mercado financeiro, o canal é esse. Se você quer aprender mais sobre finanças e investimentos, sem dúvida que aqui também você vai conseguir muita informação. Como eu falei, toda terça e toda quinta tem vídeo. E o vídeo de hoje é para falar sobre contratos futuros, um tipo de derivativo. Quem já acompanha a gente há mais tempo, quem já viu outros vídeos, sabe mais ou menos como funciona aí o mercado de derivativos, mas a gente vai revisar isso na primeira parte do vídeo. Então, a primeira parte do vídeo vai ser um pouco mais introdutória, né, explicando o que são derivativos, como eles funcionam, da onde ele tem o seu preço derivado. E depois a gente vai efetivamente falar dos contratos futuros, como funcionam, quais são as regras operacionais, quais são os contratos disponíveis aqui no Brasil e lá fora, os principais contratos futuros do mundo. E a gente vai trazer um pouco da prática de um trader, de um analista de mercado, que é buscar justamente trazer exemplos reais de mercado. Eu vou trabalhar aqui mais uma vez com software de informação Icon, que é muito utilizado no mercado financeiro, para a gente dar uma olhadinha nesses contratos futuros. Tenho certeza que vai ficar mais fácil para todo mundo compreender dessa forma. Beleza? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo. A sua dúvida é importante. É importante essa interação conosco, é isso que faz a gente se motivar a entregar conteúdo aqui cada vez mais. E além disso, a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, então você indiretamente está ajudando outras pessoas também. Além disso, se você gostar do vídeo, curte esse vídeo, né, comenta que está gostando, isso para a gente é fundamental também. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar efetivamente de como funciona o mercado de derivativos, para quem ainda está um pouco perdido nesse assunto. Tá? Então, eu costumo dizer que existem basicamente dois tipos de instrumentos financeiros: dívida e participações no capital social de empresas, né, que são ações, bônus de subscrição, entre outros instrumentos de renda variável. E aí, os demais instrumentos do mercado financeiro, que claro que não existem só esses dois tipos, né, mas os demais instrumentos eles são derivados desses dois tipos. Né? Então, é o caso dos derivativos, é o caso dos fundos de investimento, que podem investir tanto em dívida quanto em participações de empresa, dependendo da política de investimento. É o caso de índices, que muitas vezes refletem o comportamento de ativos de renda fixa, ativos de renda variável, enfim. O que a gente vai falar hoje é como funciona o mercado de derivativos. E como o próprio nome já diz, derivativos deriva de alguma coisa. Coisa. Então, Então, o o mercado mercado de de derivativos derivativos é é justamente justamente uma uma forma forma do do investidor investidor acessar acessar contratos, que podem ser contratos financeiros, podem ser contratos de commodities, podem ser contratos de moedas, podem ser contratos de índices. Tá? Então, o mercado de derivativos ele vai ter sempre o que a gente chama de underlying asset. Né? Isso é o termo em inglês para ativo objeto. Né? Então, o que significa o ativo objeto? É o ativo ao qual o derivativo está relacionado. Tá? Então, por exemplo, um contrato futuro de petróleo, qual que é o ativo objeto? É o petróleo. Uma opção de venda de ações da Petrobras, qual que é o ativo objeto? São as ações da Petrobras. Um contrato futuro de juros, qual que é o objeto? É a taxa de juros. Então, você tem diversos tipos de contratos dentro do mercado de derivativos. Os principais tipos são opções, futuros, contratos a termo e swaps. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses contratos em outros vídeos. Esse vídeo aqui é para falar especificamente sobre o tipo de contrato derivativo, que é o contrato futuro. Mas é importante saber, overall, como que funciona o mercado de derivativos. E o preço, a precificação de qualquer derivativo vai estar atrelada à variação de preços do ativo objeto. Né? Então, o preço de uma opção de compra ou de uma opção de venda de ações da Petrobras vai variar de acordo com as ações da Petrobras. E acontece que o mercado de derivativos é uma forma do investidor conseguir entrar no mercado de capitais, às vezes conseguindo, sem necessariamente aportar um volume muito grande de capital. Então, por exemplo, no mercado de opções,
as opções elas custam uma fração do preço das ações, então é mais barato você comprar opções do que você comprar a ação propriamente dita. No mercado futuro, você opera via conta-margem, a gente vai falar disso também, então você não aplica o montante total necessário para você comprar um contrato financeiro. O contrato a termo você também tem uma margem de garantia, você não aporta todo o valor do contrato. No contrato de swap também você não tem um aporte em D0 na grande maioria dos casos. Então, o mercado de derivativos ele funciona dessa forma, funciona com contratos que representam muitas vezes frações do valor do ativo objeto. Então, ele representa também uma forma do investidor conseguir acessar alguns mercados. Tá? E muitos contratos de derivativos trazem liquidez para o mercado que não necessariamente seria tão desenvolvido caso não tivessem os derivativos. Então, por exemplo, um produtor de milho tem como acessar o mercado de derivativos e vender antecipadamente a sua produção. É o que a gente chama de hedge. Então, no mercado de derivativos, você tem três tipos de participantes. Você tem o hedger, que é quem busca proteção, é o caso do produtor de milho que eu acabei de falar. Ou então, por exemplo, uma empresa que tem que receber um valor alto em dólar e quer se proteger em relação à variação cambial, ou que tem uma conta grande para pagar em dólar, né? Enfim, você tem diversas formas de proteção no mercado de derivativos, utilizando o mercado de derivativos. Né? Então, quem utiliza o mercado de derivativos dessa forma é chamado de hedger, é um tipo de participante do mercado. Além do hedger, a gente tem também o especulador. O especulador, obviamente, vai utilizar o mercado de derivativos simplesmente para tentar ter altos retornos em um curto intervalo de tempo. O mercado de derivativos, muita gente pensa, é um mercado muito arriscado, é um mercado muito volátil. E de fato, porque como eu falei, os derivativos eles representam uma fração do ativo objeto. Então, por exemplo, vamos supor que a ação da Petrobras custe R$ 20 e uma opção de compra de Petrobras a R$ 20 custe R$ 2. Tá? Então, qualquer 10 centavos qualquer R$ 1 de valorização na ação da Petrobras, que passaria para R$ 21 nesse caso, valorizaria aí 5%, digamos, teria um impacto muito maior de pelo menos 50% no valor da opção. Então, a opção por negociar com valores mais baixos e está relacionada a um ativo objeto, o potencial de valorização ou desvalorização é muito alto. Da mesma forma, quando você opera alavancado em outros tipos de contratos de derivativos. Tá? A gente vai chegar lá, também não quero falar muito aqui agora, para você não ficar confuso, mas o que importa nesse momento é o seguinte: o mercado de derivativos ele possibilita que o investidor acesse o mercado, mercados que muitas vezes exigiriam um capital muito alto. Esse investidor pode fazer isso para se proteger, caso ele tenha produção, caso ele tenha algum valor para receber em moeda estrangeira ou qualquer coisa nesse sentido. Ou ele pode ser só um especulador, não tem nada, não tem milho, não tem soja, não tem dólar, está simplesmente especulando com a variação desses ativos. Os mercados de derivativos também funcionam dessa forma. Tá? A questão é que a volatilidade é muito alta, porque o preço dos derivativos é mais baixo do que o preço do ativo objeto. O valor que se paga para montar uma posição em derivativos é mais baixo que o valor que eventualmente se pagaria no mercado físico, ou então comprando contratos cheios financeiros. Beleza? Bom, então, obviamente, o risco também é alto para o especulador. O especulador tem um potencial de ganho maior, mas também tem um risco muito alto. E por último, a gente tem a figura do arbitrador. O arbitrador é um participante do mercado que está buscando distorções de preço. Então você imagina, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de arbitragem, que é o seguinte: existem contratos futuros de soja no Brasil e de soja, que são listados na B3, e existem contratos futuros de soja, por exemplo, em Chicago. Tá? Então, um arbitrador, por exemplo, poderia explorar diferenciais de preços entre esses contratos e a variação cambial. Então, esse poderia ser um tipo de estratégia de arbitragem. As estratégias de arbitragem, elas são, de certa forma, muito exclusivas e individuais. Então, existem algumas estratégias de arbitragem que são conhecidas, mas, ao mesmo tempo,
o trader ele identifica essas oportunidades durante o decorrer do dia, durante o recorrer das negociações no mercado. Beleza? E a arbitragem, oportunidade de arbitragem não dura muito tempo, porque a oportunidade de arbitragem é uma oportunidade de lucro sem risco. É uma oportunidade de você faturar em cima de uma distorção de preços no mercado. Então, essas oportunidades elas são raras, é difícil explorar esse tipo de oportunidade. Existem fundos que tentam trabalhar nesse sentido, mas essas estratégias, e ao mesmo tempo não é uma unanimidade, digamos assim, que uma estratégia de arbitragem efetivamente vai trazer retornos. Como eu falei, são janelas momentâneas que se abrem, em que traders entram no mercado e têm um retorno rápido, mas essas janelas de arbitragem duram muito pouco, porque senão, se durasse bastante tempo, todo mundo ia saber e ia entrar nessa janela. Então, naturalmente, os preços do mercado eles vão se corrigindo. E o arbitrador ele é quem consegue explorar essas oportunidades no curto prazo, no curtíssimo prazo. Né? Até pegando aí Estados Unidos, né, mercados mais desenvolvidos, tem robôs que fazem esse tipo de estratégia, esse tipo de trade. Não quer dizer que é garantido, não quer dizer que vai ter lucro, mas é um tipo de estratégia no mercado financeiro. Beleza? Então são essas três estratégias no mercado de derivativos. Eu acho que eu consegui explicar aí como funciona esse mercado especificamente. E agora eu vou começar a falar dos contratos futuros em si, que é o grande tópico aí desse vídeo. Tá? Então primeiro eu vou explicar como funcionam os contratos futuros, depois vou falar quais são os contratos futuros que existem hoje no Brasil, e a gente passa na terceira etapa para dar uma olhadinha nisso na prática, beleza? Então vamos lá, eu vou me diminuir aqui, diminuir um pouco da caroça, vai ser até melhor aqui para vocês, ó, tem uma apresentaçãozinha. Então, falando sobre o contrato futuro é um tipo de contrato que é negociado apenas em bolsa, tá? Então é muito importante entender isso. E os contratos futuros, normalmente eles estão associados a índices, a moedas ou então a commodities. Tá? Esses são os principais tipos de contratos futuros. Tá? Ou então também contratos que sejam relacionados a juros. Tá? Então, índices, juros, moedas e commodities. Tá? São esses tipos de contratos que são os mais comuns, os contratos futuros, e representam mercados que são mercados muito relevantes. Tá? Bom, então, quando a gente pensa, por exemplo, em dólar no Brasil, a grande liquidez do mercado cambial está nos contratos futuros. A gente olha o dólar spot, que é o preço do dólar à vista, né, que tem até a PETAX, que é a taxa oficial divulgada pelo Banco Central todos os dias, mas a liquidez no mercado financeiro para quem efetivamente negocia câmbio, para empresas que negociam contratos de câmbio, tudo isso se dá no mercado futuro. Beleza? Na verdade, no mercado de derivativos, no mercado futuro, principalmente, mas também existe o mercado de swap, que é muito forte para operações envolvendo dólar, euro e outras moedas. Mas o que a gente vai falar hoje é do contrato futuro. Então, é importante ter em mente algumas coisas, e agora vale bastante a pena pegar algum bloquinho para anotar, né, alguma coisa para vocês conseguirem efetivamente guardar bastante esses 4 pontos que estão aqui listados no meu slide, tá? E são 4 pontos importantíssimos: padronização, a garantia da bolsa, os ajustes diários e a conta margem. Tá? Então vamos por partes para não confundir ninguém. Primeira coisa em relação à padronização. O que significa isso? Os contratos futuros eles são padronizados, eles têm um referencial. Né? Então, existe um produto que está por trás dos contratos futuros, que pode ser milho, pode ser petróleo, pode ser dólar, pode ser juros, pode ser um índice, pode ser, enfim, o que a gente já falou aqui. Mas existe uma padronização, que é a padronização técnica. Então, por exemplo, quando você tem um contrato futuro de petróleo, existe exatamente qual que é o nível de densidade do petróleo, aonde ele vai ser entregue, se é que ele vai ser entregue, qual que é a quantidade. Tá? Então, tudo isso é pré-definido. E o contrato ele tem um vencimento, ele expira em um determinado momento. Né? Por isso que é um contrato futuro, porque ele expira lá na frente. Tá? Então, a padronização ela se dá no momento que tudo isso é pré-determinado. Você não tem a possibilidade de, não, eu não quero comprar o petróleo nessa quantidade, nessa qualidade aqui, eu quero um pouquinho diferente. Não, na bolsa não tem essa. Você vai comprar o produto que está listado
como referência, tá? Então, por isso existe essa padronização, beleza? Bom, garantia da bolsa. Os contratos futuros, eles são exclusivamente negociados em bolsa. Então, precisa de uma bolsa para que haja negociação dos contratos futuros. E a bolsa, ela oferece uma garantia, primeiro, de que esses contratos vão ser liquidados, e segundo, que esses contratos vão ser entregues. Tá? Não necessariamente quando eu falo entregues, é uma entrega física, porque isso vai depender do tipo de contrato futuro. Tem contrato futuro que possibilita a entrega física, tem contrato futuro que é apenas liquidado de forma financeira, de forma eletrônica, e tem contrato futuro que dá as duas possibilidades. Então você tem as três opções dentro do mundo real. Mas o ponto é que você tem a garantia da bolsa de que você vai receber aquela mercadoria ou o valor referente à operação. Tá? Então a bolsa ela dá essa garantia, ela funciona como clearing, funciona como central garantidora desse tipo de contrato. Tá? Isso dá maior segurança para os participantes, isso também dá mais liquidez para esse tipo de contrato, por ser negociado em um ambiente eletrônico de bolsa, né? Já fica mais fácil para os participantes. E todos sabem quais são os termos, quais são as regras do jogo. Bom, e aí também não tem um risco de contraparte, que é o seguinte, quando você está negociando um contrato bilateralmente, uma empresa e outra empresa, uma empresa e um banco, né, existe o risco da contraparte não te pagar. Quando você tem a garantia da bolsa, o seu risco ele passa a ser a bolsa em si, que é um risco muito menor e é um risco que ele é mitigado por conta da conta margem. Então a gente vai chegar também no outro ponto aqui, que é a conta margem, que é o seguinte: é, os contratos futuros, eles são negociados via conta margem. Então, por exemplo, imagina que um contrato futuro para você entrar a posição custa 100 mil reais. A conta margem é o seguinte, você tem 20 mil, você consegue operar alavancado em 5 vezes. Tá? Então, por quê? Porque o contrato custa 100 mil, você botou 20% do valor, né? E você está alavancado então em 5 vezes, porque 100 dividido por 20 vai dar 5. Tá? Conta de padaria rápida aqui, mas é isso. Quando você está alavancado, você opera com menos capital do que seria necessário para você comprar o contrato. Então é assim que funciona a estrutura de conta margem, tá? E é assim que se opera contratos futuros. E aí os contratos futuros eles têm um ajuste diário, que é o outro conceito que é fundamental que você entenda. Esse ajuste diário das posições ele é feito todos os dias no final das negociações, após as negociações, e ele beneficia os compradores caso o preço suba, né? E beneficia os vendedores caso o preço caia. Então vamos trazer um exemplo aqui bem real. Imagina que tem um contrato de café que está negociado aí a 20 reais, tá? Um exemplo qualquer. Então você pega um contrato de café negociado na bolsa, está sendo negociado a 20 reais, tá? Digamos que hoje você comprou esse contrato futuro e aí o preço do café no mercado ele variou e aí ele chegou a 21 reais no final do dia. Então teve uma valorização aí de 5% ou de R$ 1 por contrato, certo? E aí o que vai acontecer? No final do dia, se você tiver comprado nesse contrato, você vai receber esse R$ 1 na tua conta. Então você tem um ajuste diário positivo. Quem tiver vendido nesse contrato, ou seja, quem vendeu o contrato a 20 reais, vai ter um ajuste negativo e vai ter que pagar esse R$ 1 de diferença. E aí, como é que funciona? Você tem uma conta margem que é um valor mínimo que você precisa manter operacionalmente na tua conta, tá? E se você cai abaixo desse valor mínimo, você toma uma chamada de margem, que é quando a corretora te convida a aportar recursos para fazer com que a sua posição fique dentro do saldo exigido de margem, beleza? Se você não tiver recursos para aportar, ou então dar mole, esquecer e passar batido e você não fizer o que a corretora está sugerindo, a corretora ela pode inclusive executar a sua posição no mercado. Tá? Então, esses 4 pontos são fundamentais: padronização, garantia da bolsa, ajustes diários e conta margem. E agora eu vou falar para vocês quais são os contratos futuros que são negociados aqui no Brasil, na bolsa. Tá? Então a gente tem do segmento de ações e índices, a gente tem o contrato do índice Bovespa,
do índice S&P 500, que é o principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos, e a gente tem também o futuro de ações. Depois, na parte de juros, a gente tem a taxa DI, taxa Selic, o cupom cambial de DI e o cupom de IPCA. Parte de moedas, dólar, euro, libra, iene, yuan e algumas outras. Tá? A mais líquida é o dólar, que a gente sabe, então tem o contrato futuro de dólar e o mini dólar, que possibilita também que investidores, pessoas físicas com menor capital, acessem esse mercado. E aí, por último, commodities, a gente tem boi, milho, soja, café, açúcar e etanol. Todos esses contratos listados na B3, que é a Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão. Bom, e aí esses são os códigos aqui, né? Para quem efetivamente, eventualmente, possa querer negociar esses contratos. Vocês conseguem buscar isso no próprio site da Bolsa. Agora, então, eu vou mudar aqui a minha tela, tá? E vou mostrar para vocês o programa, que é o Icon, mostrando para vocês um pouquinho desses contratos futuros. E eu vou começar aqui com o contrato futuro de DI, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesses contratos. E você pode reparar aqui que tem dois gráficos, né? Um gráfico com a linha roxa e um gráfico com a linha laranja, né? Então, qual que é a diferença desses dois gráficos, né? Vamos lá. O primeiro gráfico, o gráfico com a linha roxa, ele mostra a estrutura termo da taxa de juros. O que é isso? São todos os vencimentos dos contratos. Então, repara aqui na listinha, né? A gente tem distintos vencimentos dos contratos, né? Então, repara, na verdade, aqui eu tô olhando para o contrato de dólar, tá? Acabei fazendo confusão aqui do tipo de contrato, mas aqui é a estrutura termo do dólar, então, beleza? A estrutura termo é igual, né? Tá mudando aqui só a referência. Então, aqui, no caso, a gente olha a estrutura termo do dólar. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem uma estrutura de preços futuros para o dólar que varia desde o primeiro mês, do um mês para frente, que é o primeiro mês, o mês de junho, tá? Até, vamos ver até quando vai, até janeiro de 2025. Tá? Então a gente tem essa estrutura toda a termo montada. Repara que é uma linha que tem uma tendência de alta aqui. Então, os contratos futuros de dólar estão sendo negociados para 2025 a esse valor, enquanto o dólar para o mês seguinte, o contrato futuro para o primeiro mês, está sendo negociado aqui a um valor de 5,34. Beleza? Agora, esse outro gráfico aqui, ele mostra os vértices individualmente. Tá? E quando eu estou falando de vértices individualmente, é o seguinte, né? A estrutura termo ela é composta por vários vencimentos e por vários vértices dos contratos futuros. Então, aqui esse primeiro, junho, seria o mês 1, julho, mês 2, agosto, mês 3. E repara que esse código aqui, M, N, Q, U, esses aqui são os códigos dos meses. Então, a B3 ela disponibiliza esses códigos aqui, essas letras, né, que são referentes a cada mês, no site dela. Então você consegue olhar uma tabelinha no site da B3 para ver qual que é o mês referente a cada letra nos contratos futuros. Tá? E aí no caso do dólar, né, então vamos pegar aqui, por exemplo, estamos olhando aqui para o mês, para o primeiro mês, que é o dólar M20, né, M é o mês de junho, então a gente está falando aqui do contrato futuro de junho de 2020. Repara que esse contrato ele sofreu bastante oscilação, né? A gente tem aqui uma variação recente muito forte por conta da questão do coronavírus, gravando esse vídeo aqui em maio de 2020, né? E os contratos futuros eles funcionam para acessar então esses tipos de mercados. Eu vou mostrar um outro aqui para vocês agora sim, que é o contrato futuro de DI, tá? Que é o contrato futuro de juros aqui no Brasil. Bom, eu vou inclusive mudar aqui o gráfico também da estrutura termo para a gente olhar para a estrutura termo da taxa de juros, agora sim. Tá? E aí repara que deu um errinho aqui no gráfico e eu vou explicar por quê. Né? Eu fiz questão, eu vi que estava errado, eu fiz questão de gravar o vídeo mesmo assim, para vocês entenderem como funciona esse negócio. Que é o seguinte, aqui a estrutura termo ela está sendo negociada em PU, tá? Então o que é o PU? É o preço unitário, né? Então repara que esse gráfico aqui
a gente está olhando aqui ele caindo, né? Isso também é esquisito, 70 mil aqui eu estou olhando 2 ponto alguma coisa, tá? Então é isso que a gente vai explicar, aqui tem um 98, né? Então, o que precisa ser, saber aqui para os contratos futuros de DI, né? O que é negociado é o PU, que é o preço unitário. O contrato ele vale 100 mil, e o preço unitário ele tá dado aqui nessa curva, tá? Só que aí, quando você desconta os 100 mil pelo tempo, né, chegando até o valor do presente, que é o preço unitário, você tem a taxa, certo? Então, essa é a taxa que efetivamente está sendo negociada nos contratos. Então, esse valor aqui que a gente está vendo nessa coluna que eu estou passando o mouse é o valor das taxas. E repara que essas taxas elas vão aumentando, mas tem uns valores aqui soltos no meio, de 78, 73. Por quê? Porque são valores em PU. Por isso que a curva aqui ela está meio esquisita, não está fazendo muito sentido. Mas por quê? Porque aqui, na verdade, esse é o valor que é o valor negociado em PU. E quanto mais vai chegando para os vencimentos mais longos, o PU ele vai diminuindo. Por quê? Porque você está comprando algo hoje para chegar ao valor de 100 nesse momento aqui que é o vencimento. Então, esse aqui, por exemplo, o vencimento é em janeiro de 2035. Né? Eu estou olhando aqui para um contrato de janeiro de 2035, que é o DIJF35. Então, claro que o PU dele vai ser muito menor, porque a gente está falando de um contrato que vai vencer só em 2035. Então, para você chegar a um valor final de 100 mil, o valor presente agora é esse aqui. E isso daria uma taxa que necessitaria ser calculada. Né? Para isso aí precisa de uma HP12C, é rapidinho, dá para fazer. Beleza? Então é isso que esse programinha faz aqui também, faz o cálculo dessas taxas. Tá dando agora aqui algum errinho na estrutura termo por conta dessa questão do preço unitário. Né? Então, aqui, ó, na verdade, você repara que o preço unitário ele vai caindo. Tá? Seria mais legal se tivesse em taxa, né? Mas a estrutura termo em si, ela está em PU e está correta. Então, aqui a gente vai descendo aqui na estrutura termo, repara que vai diminuindo o preço unitário. Né? Então, o preço unitário para o primeiro mês ele chega a 99.954 mil e ele vai caindo aí até 70 mil em 2025. Se a gente estender esse gráfico, vai até aumentar, vai chegar a 30 e poucos mil para 2035. Né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar aqui nesse vídeo, trazendo aí um pouquinho do mercado, como se utilizam aí os softwares de informação, trazendo esse conceito aí de preço unitário e de taxa para os contratos futuros de DI, né? Tem outros contratos futuros aqui que a gente viu. No caso da Bolsa, eu separei aqui até alguns que são os contratos de commodities, né? Então aqui você tem o contrato de boi, você tem o contrato de milho, de café. E uma coisa legal aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, são os contratos de petróleo. Então até vou fazer uma brincadeira aqui agora, antes da gente encerrar esse vídeo, que é dar uma olhadinha no contrato futuro do primeiro mês do WTI, né, que é o petróleo NYMEX Sweet Crude, que é negociado na NYMEX, New York Mercantile Exchange, nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com esse gráfico aqui. Né? Então a gente viu o preço do petróleo negativo, não foi? Em abril de 2020. E repara que esse foi um momento único e depois o mercado voltou à normalidade. Por que aconteceu isso, né? Isso aqui foi uma questão simplesmente de rolagem do contrato e de vencimento. Então, o contrato aqui, para o mês de maio, ele venceu. Ele ia vencer, né, no dia 20 de abril, que é o dia do vencimento dos contratos futuros do WTI. E no dia do vencimento, o que aconteceu? Tinha muita gente tentando se desfazer dessas posições, porque não tinha local para armazenar petróleo, não ia receber petróleo, não ia ter local para armazenar. O que aconteceu? O petróleo entrou em patamares negativos, porque o custo de armazenagem, a capacidade de armazenagem, ela praticamente se esgotou, o custo ficou muito alto, então exigiu-se um prêmio muito grande para conseguir rolar esses contratos. O contrato do mês seguinte ele estava em patamares positivos, mas era necessário se desfazer da posição e comprar a posição no mês seguinte, que é o que a gente chama de rolagem dos contratos futuros. Tá? Então,
foi por isso que o petróleo entrou em patamares negativos, foi um tipo de contrato de derivativos, que foi o contrato futuro do WTI, que é um petróleo, como eu falei, que tem as suas especificidades, que é um petróleo light e sweet, que a gente chama no mercado de commodities, que significa basicamente que ele tem baixo teor de enxofre, né, e que ele é um petróleo que, ao mesmo tempo, consegue produzir produtos refinados de qualidade. Tá? Então, tudo isso está relacionado aí com a questão da padronização dos contratos. Então, o WTI foi o único contrato futuro de petróleo que entrou em patamares negativos. E foi por quê? Porque existe uma possibilidade de entrega na região de Cushing, Oklahoma, nos Estados Unidos, e não havia capacidade para armazenar. Então, o petróleo ele entrou nesses patamares negativos. Tinha muita gente tentando vender e não tinha ninguém para comprar. Muito mais vendedores do que compradores para se desfazer da sua posição. Né, depois repara que voltou ao normal. Né, a gente volta aí uma trajetória de normalidade nos preços do petróleo depois desse incidente que durou apenas um dia e que foi justamente no vencimento desse contrato futuro de maio, no meio da crise do coronavírus. Então é isso, pessoal. Eu trouxe mais um exemplo aí antes da gente encerrar. Se você gostou do conteúdo, achou que foi relevante, aprendeu alguma coisa sobre contratos futuros, aprendeu alguma coisa aí sobre os índices, sobre como funciona na prática no mercado financeiro, deixa o teu like, deixa o teu comentário também se tiver qualquer dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em responder. E se você souber de alguém que se interesse por esse tema, que esteja estudando aí para a prova de certificação, ou então queira aprender mais sobre finanças e investimentos, marca aí ele nesse vídeo, compartilha esse vídeo com ele, porque esse é o nosso propósito, é ajudar cada vez mais pessoas a compreender de forma simples o que parece muitas vezes complexo no universo de finanças e investimentos. Beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.